Tá ótimo. This call is now being recorded. This call is now being transcribed. Gravação iniciada. Bem-vindas, deusas, né, a mais um Encontro à Lua. Sejam todas muito bem-vindas, estamos iniciando a gravação. Né, aproveitar para dar as boas-vindas novamente a Carol, a Lígia, que estão entrando agora, né, pela primeira vez como guardiãs desse grupo maravilhoso. O Encontro à Lua já acontece há bastante tempo, né, tem mais de um ano, e dessa vez eu estou pedindo colaboração dessas deusas que vieram me ajudar, se tornando também guardiãs desse grupo. É um grupo para todas nós, não é um grupo de mentoria, não é um grupo de guiança, é um grupo de troca de saberes mesmo. Então, o grupo ele fica aberto o tempo inteiro, ele é gratuito, você pode convidar mais mulheres, né? Esse é o grande propósito. E dessa vez, né, conversando com as meninas nos meus atendimentos, eu sinto muito a carência de vocês sobre os ciclos, uma completa desconexão dos nossos ciclos. E aí eu fui atrás de quem? Da deusa Carol, que trabalha com ginecologia natural, para ela trazer esse conteúdo riquíssimo. Já estou aqui com meu papel e caneta, anotando tudo, tudo escrito. Então, Lígia, a palavra é sua. Pode recomeçar, né? Agora sim, gravando. Ora, Lígia vai falar um pouquinho também sobre ela? Falei Lígia, Carol. Tu falou Lígia. Atendendo, minha gente, o dia inteiro atendendo. De repente ela se apresenta também. Lígia, é verdade, Lígia, tá vendo? Eu falei errado, mas nada errado, então acho que a palavra tem que ser sua. Então, eu conheço as meninas nessa caminhada já tem um ano e pouco, eu estou participando do Encontro à Lua já tem um tempo e sempre me agrega muito, e é uma honra estar aqui. E eu já fiz consultas com a Carol também, me ajudou muito no meu processo de endometriose. Eu falo que realmente aqui é uma morada de acolhimento, e é muito importante a gente ter isso, principalmente nós mulheres, e começar a nos conhecer, porque a gente vive muito na Matrix, tudo muito dogmado, tudo é certo, e não existe um certo e errado. A gente tem que aprender a sentir, e aqui a gente está nesse movimento. Gratidão. Os encontros, eles são, a nossa intenção principal é que sejam terapêuticos, né, que a gente possa unir mulheres, histórias, né, e terapia, como diz o título. Mas a terapia, a gente vai trabalhar nas duas luas, então aproveitando que eu não expliquei antes de explicar agora, a gente vai trabalhar nas duas luas, tá? Então os encontros serão quinzenais, a gente vai ter sempre lua nova e lua cheia, as duas lunações trabalhando o mesmo tema, tá? Então o ciclo lunar completo. E dessa vez a gente está trabalhando os ciclos, então vai trazer agora, hoje na lua nova, esse espaço de debate, esse espaço de conhecimento, e ao final vai ter uma meditação, vai ter um processo para a gente integrar esse conhecimento. Na lua cheia acontece da mesma forma, trago um tema, eu expando, a gente debate, né, e ao longo do processo tem, né, alguma ferramenta terapêutica, tá? Então hoje nas luas novas vocês vão estar com a Carol, e nas luas cheias, aí fica comigo. E a gente vai estar sempre trazendo clareza e expansão, né? Então, começando hoje com nossa lua nova, né? E tudo inicia na lua nova. Perfeito. Então, né, vou me apresentar rapidinho, novamente. Eu sou a Carol, né, uma mulher selvagem, uma criativa, conectada com a natureza. E, através da minha busca de autoconhecimento, né, eu encontrei a ginecologia natural, e isso transformou por um todo a minha vida, né, e eu também quero trazer esse conhecimento para vocês, porque a ginecologia natural nada mais é do que o autoconhecimento, né, o autoconhecimento sobre o corpo, sobre os ciclos, como o nosso corpo funciona, essa conexão com a natureza, com os elementos da natureza. Então, é um conhecimento que todas, né, precisamos ter, e ele transforma vidas mesmo. E eu quis trazer também, né, para a gente conversar, então, hoje, sobre os ciclos, né, para a gente iniciar e falar um pouco sobre a ciclicidade e sobre essa conexão com a natureza, né, como os ciclos da natureza também influenciam nos nossos ciclos internos, né. Nós, mulheres, nós temos o nosso ciclo menstrual, né, que é um ciclo que ele tem ali, né, o início, meio e fim, né, a gente começa, tem o ciclo e volta, é um ciclo de vida, morte e vida, assim também como a natureza, né, ela tem um ciclo de vida, morte e vida, e,
na vida, em tudo, todos os seres, não só mulheres, né, também sentem esses ciclos, né, as estações do ano, a gente considera, então, macrociclos, né, que são ciclos de mais tempo, né, eles duram 4 meses, e aí a gente tem os microciclos, que seriam as fases da Lua, que elas duram em torno de mais ou menos 7 dias, um pouquinho, né, o ciclo completo da Lua tem 29 dias e meio, né, mais ou menos, e o ciclo menstrual da mulher, ele tem também mais ou menos essa variação de 28 dias, por aí, né? Pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, mas é em torno disso, né? Então, a gente engloba esse conhecimento, esse ciclo interno, aos ciclos também que acontecem na natureza. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode também ir pontuando e perguntando, tá? Fiquem à vontade. Então, a gente tem... Licença, Carol. Deus, eu fecho os microfones para poder ficar melhor, mas se quiser falar, perguntar, é só abrir o microfone, levantar a mão e abrir o microfone, tá bom? Fiquem livres, não está fechado para silenciar, tá certo? Não é um monólogo. Vamos lá. Então, a gente tem 4 fases da Lua, né, as 4 fases do nosso ciclo, as 4 fases da Lua e as 4 fases também do ciclo da natureza. A natureza, ela seria, né, o nosso planeta, ele seria como uma grande mãe, que ele também faz esse ciclo, né, ele também tem um ciclo de vida, morte e vida, né, onde tudo precisa do frio para haver o calor, e um precisa do outro, né, a gente precisa passar por todas as fases, não tem um lugar, se você tem um lugar que só é quente, né, ele precisa também da chuva, ele também vai precisar de uma renovação ali, e a gente vê no nosso planeta isso, né, como isso funciona, e na nossa vida também, né, a nossa vida também é cíclica, nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está super animada, né, super elétrica, tem fases que a gente fica mais fechada, tem fases que a gente fica mais quietinha, tem fases que o nosso corpo pede isso, né, e é exatamente isso que acontece no nosso corpo, e quando a gente entende, conhece os nossos ciclos e como eles funcionam, a gente consegue ter uma clareza maior do que está acontecendo, né, e não querer brigar com o ciclo, né, a famosa TPM que colocaram para nós, como se a gente ficasse raivosa, ficasse irritada, isso é uma coisa externa, né, não é uma coisa que isso realmente aconteça no nosso corpo. Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue não brigar com isso, né, não brigar com os ciclos, integrar os ciclos, entender o que está acontecendo. E então a gente tem a nossa lua interna, né? A nossa lua interna seria o ciclo menstrual, que ele tem a fase menstrual, né? Que é quando a gente está realmente sangrando, a nossa fase pré-ovulatória, que é depois, né? Quando termina o sangramento, e ali ela dura por uma volta de uns 7 dias, por aí. A fase ovulatória, que a fase ovulatória, né, a fase pré-ovulatória, às vezes ela pode, quem tem um ciclo maior, às vezes tem um ciclo de 35 dias, né, tem um ciclo um pouquinho maior, essa fase pré-ovulatória, ela é um pouco maior, né, e aí dá uma diferença lá depois no restante do total dos dias, né, e a gente tem a fase ovulatória em si, que ela tem uma duração ali, que a ovulação em si, ela tem uma duração de 24 horas, e aí às vezes a gente fica com medo do nosso ciclo, com medo de engravidar, né, mas essa fase, ela é um período curto ali, e faz também com que a gente tenha medo do nosso corpo, medo da nossa fertilidade, e a fertilidade, ela faz parte também da criatividade, né, ela faz parte de tudo na vida da mulher, então, quando a gente, às vezes, nega e fica com medo de certas coisas no nosso corpo, isso nos distancia do nosso corpo, nos distancia de conhecer o corpo, de entender, né, integrar. E depois a gente tem a fase pré-menstrual, né, que é a maldita TPM, né, que não é uma TPM, a gente pode também trocar isso para tempo para mim, né, tempo para me recolher, tempo para meditar, tempo para a gente fazer outras coisas, né, que é aquele período que a gente está mais à flor da pele. E aí a gente tem a lua externa, né, que é a lua no céu. Então, a lua no céu, ela também tem 4 fases,
que é a lua nova, crescente, cheia e a minguante. E os ciclos da natureza, que são as estações, né? O inverno, a primavera, o verão e o outono. Dentro disso, né, a gente também tem os arquétipos de cada fase. E aí os arquétipos são formas que a gente consegue entender um pouco como que está funcionando, são essas mulheres que vivem dentro de nós, né? Eles sempre falam que a mulher parece que ela é numa fase, depois parece que ela vira outra mulher, né? E aí seriam esses arquétipos, porque a gente são coisas que brotam, né, que acontecem no nosso dia a dia, que fazem a gente mudar também nesses hormônios, uma série de coisas. Então, a gente tem a anciã, que é a mulher sábia, aquela que tudo sabe. E aí a gente faz um paralelo da anciã com o inverno, com a lua nova e com a fase menstrual. Né? A gente utiliza isso para fazer um paralelo, né? Então, para quem não menstrua, por exemplo, você se baseia pela lua no céu, né? E a lua no céu, ela vai trazer, como a Aline já trouxe várias vezes, ela vai trazer influência sobre nós, né? A lua que está no céu, ela vai influenciar também de modo no nosso corpo. Quando a gente tem o nosso ciclo interno, o ciclo menstrual ali, está na fase, né, reprodutiva, o primeiro que a gente olha é o ciclo interno, né? Se eu estou na fase menstrual, pré-menstrual, isso vai influenciar mais no meu corpo. Quando eu não tenho o útero, ou eu não estou mais na fase, né, de período menstrual, ou eu utilizo até anticoncepcionais também, que isso faz com que a gente não tenha o nosso ciclo regular, a gente se baseia também pelos ciclos da lua. E aí a gente tem a anciã, né, então, que vai fazer o paralelo com menstrual, lua nova e inverno. A gente tem a donzela, que ela faz um paralelo com a primavera, né, que é essa chegada do florir, né, e da lua crescente, né, a lua que está crescendo, a fase pré-ovulatória, que é o corpo também se preparando para florir, né, para poder trazer também um novo período ali, um novo óvulo, né, para poder gerar uma nova vida. E aí a gente tem a fase da mãe, então, que a gente faz o paralelo com o verão, com a lua cheia e com a fase pré-menstrual. Não, a fase ovulatória, né? A fase ovulatória, que é onde a gente está ali brilhando, né? A gente está mais para fora. E a feiticeira, que é o paralelo com o outono, que a gente está vivendo agora, hoje, o ciclo do outono, e também com a lua minguante e a fase pré-menstrual. A feiticeira é aquela que não aceita qualquer coisa, ela é aquela que às vezes fica no limite ali das coisas, né? É aquela que ela diz não, ela sabe onde ela está, então a gente faz um pouco desse paralelo ali com cada fase. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem, a feiticeira é essa fase que a gente já está ali pré-menstrual, então ainda não tem essa paciência da anciã, né? Ainda não está nesse good vibes da vida, a gente está, na verdade, querendo soltar poder para todo lado. Sim, ela é aquela que bota para fora, ela é... Aquele momento que a gente está mais para menstruar, né? Isso. Bom, eu passei 12. Então, como que o ciclo também, né, como a gente está no outono, como que esses ciclos da natureza, que são esses macrociclos, né, o outono, o inverno, vai também interferir vai influenciar também nos nossos ciclos, né, a gente vai sentir ele, às vezes, com menos intensidade, não necessariamente quando você está na fase externa, a gente está no outono agora, não necessariamente você está vivendo um outono interno, você pode estar vivendo outra fase, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O ciclo, ele vai dar uma base para a gente surfar na onda do que está acontecendo, né? Dentro e fora de nós. Mas o primeiro ciclo é o ciclo interno, que é o menstrual, ou então, para quem não menstrua, a fase da lua. E aí a influência maior, né, o macrociclo também vai influenciar, vai trazer algumas questões, tanto que
Quando a gente está, né, no inverno, a gente se recolhe um pouco mais, né? Isso vai ser natural. Quando está frio, você se recolhe mais. Então, isso traz outras sensações, outras percepções. O nosso ciclo menstrual, ele vai ser diferente. E por isso que, às vezes, é até interessante a gente anotar, né? Existe a mandala lunar, existe algumas ferramentas que a gente consegue anotar como que a gente está em cada fase do ciclo, né? Porque isso, aí se você for ver como que você estava no ciclo, na fase menstrual, por exemplo, no verão, e como que você está no inverno, às vezes muita coisa mudou, né? Você não vai sentir as mesmas coisas, você vai estar diferente, as coisas vão estar acontecendo diferente, né? As sensações, de repente, eu sempre tenho cólica quando tá no inverno, de repente eu tenho mais cólicas, eu tenho mais sensações, eu fico mais para baixo, né? Eu fico mais triste, mais introspectiva, então isso traz alguns movimentos também diferentes. E nós somos convidadas a entrar, né, nesses ciclos, até para a gente poder resolver algumas questões que a gente precisa, né, que a gente está vivenciando, que a gente precisa resolver ali, precisa aprender, precisa crescer, precisa passar por esses ciclos aí. E cada mulher também é única, né? A gente não é uma coisa que é talhada em pedra. Porque tem que, na fase menstrual, você tem que se recolher, que de repente você está animada, você está para fora, porque às vezes você está, de repente, vivenciando uma outra estação na tua vida que você está mais animada. E isso não é talhado em pedras, que eu estou na fase menstrual, eu preciso realmente me recolher, às vezes você vai precisar ali dar uma atenção, mas não todo o tempo, não é uma coisa que precisa ser exatamente assim. Né? Cada uma tem a sua história, cada uma está passando por uma fase diferente, e vai estar exatamente no ciclo que você precisa estar. Tá tudo bem ou tá muito louco? Bom, então o outono, né, que é essa estação que a gente está vivenciando agora na natureza, ela nos convida a soltar as folhas, né, a deixar ir. O outono é esse movimento, né, de deixar ir, de deixar ir o que está pesado, mas tem coisas que ficam, né? Fica a nossa essência, fica a raiz, o caule, né? O inverno, ele vai também nos convidar a experienciar o vazio, porque quando a gente liberou espaço no outono, se a gente liberou esse espaço, a gente precisa também experienciar esse vazio. Não é, tipo, liberou espaço, encheu de coisa e pronto. Né? A gente às vezes precisa de um tempo, precisa entender o que saiu, né? Por que saiu, experienciar um pouco esse vazio para poder na primavera brotar, né? Na primavera, a primavera vai nos convidar também a expandir, né? Expandir a força criativa, a expandir, a vivenciar isso. E aí tem aqueles paralelos que eu fiz também de fases, né? Que a primavera, no caso, é a fase da donzela, é a fase da nossa fase pré-ovulatória, né? Então, isso tudo, ele acaba sendo uma coisa só, ele vai influenciar ali no microciclo e vai influenciar também no macrociclo. O verão, ele já vai nos convidar a sustentar a própria verdade, a entender o seu brilho, né? Quem você é, a sua essência, para que depois no outono você venha também fazer novamente um novo ciclo de soltar aquilo que não precisa mais, né? E aí hoje, como a gente já está, né, nas energias aí do outono, a gente vai falar mais sobre esse outono, né? Então, o outono, ele nos convida a renovar, né, deixar aí realmente o que está pesado, selecionar o que faz sentido ficar, né, porque a nossa essência fica, algumas coisas ficam, né, algumas coisas precisam ficar, aquilo que faz parte, às vezes alguns hábitos, às vezes a gente tem alguns vícios, alguns hábitos, algumas inseguranças, algumas crenças, tem coisas que precisam ir, que a gente precisa deixar ir, né? Precisa deixar ir para que esse novo ciclo comece, né? O outono, ele já é ali o início, né? Ele já é a primeira tomada de decisão,
né? É quando a gente toma a tomada de decisão e vai atrás daquilo que a gente quer. Mas primeiro a gente precisa decidir. Então, no outono a gente decide. No outono a gente coloca, é isso que eu preciso levar, é isso que eu preciso deixar, isso aqui tá pesado, né? Isso aqui não me cabe mais. Assim como a natureza, né? Assim como na natureza as folhas precisam cair, mas o tronco fica, a raiz fica, e a árvore começa a ir mais para dentro, né? Se ela fica toda florida e aquilo ali fica, ela não solta as folhas, essa árvore, essa planta, ela pode até morrer, né? Se você tem uma plantinha que ela tá lá com aquela folha doente e ela continua jogando energia ali para aquela folha que não vai dar mais nada, para aquela flor que não vai dar mais nada, ela vai jogar energia e ela vai morrer, porque ela precisa liberar. Ela está jogando energia para algo que não serve mais. E o que na nossa vida a gente às vezes está jogando energia para algo que está pesado, algo que já não cabe mais, né? E aí é liberar os excessos, né? O que está em excesso na minha vida? O que está sobrando? Tem alguns hábitos aí que estão sobrando, que não estão me fazendo ir para onde eu preciso ir. Tem alguns medos, tem algumas crenças. É a gente, nesse momento, parar para refletir o que está pesado, né? O que precisa ficar. E o que faz parte, né? Às vezes a gente tem alguns hábitos bons, né? Ah, eu tenho um hábito, troquei minha alimentação, estou me alimentando melhor, esse é um hábito bom, esse continua. Eu estou meditando, eu estou fazendo exercício físico, esse é um hábito bom, esse continua. Ah, mas eu acordo, sei lá, eu como uma barra de chocolate, esse hábito não está muito legal, não. Eu vou lá e compro sempre, toda semana, uma barra de chocolate e como ela inteira. Esse hábito não está me levando onde eu quero ir. Pode estar ou não. Aí isso é de cada um, né? Cada um vai definir o que está te levando para onde você quer, para onde você precisa estar, e o que não. Então, esse outono, ele é o primeiro passo, né? O primeiro passo onde a gente vai entender. E ele faz esse paralelo também com limpar armários, né? Que seria a lua minguante, que aí seria os rituais que a gente faz na lua minguante, né? Que a gente limpa armário, tira o que não está servindo mais, limpa a gaveta, limpa celular, né? Limpa os e-mails que não servem mais. Então, a gente fazer uma limpa completa, né? Limpar e tirar realmente tudo que está em excesso, tudo que não serve mais. Porque se eu quero também que o universo me traga coisas novas, né? Quando a gente toma a decisão de que a gente quer que o universo traga coisas novas para a gente precisa abrir espaço para que ele traga coisas novas. Se eu tô cheia de um monte de coisa aqui, como que eu vou ter espaço para eu pegar mais uma? Estou pedindo para o universo mais coisa, mas eu tô cheia aqui. Eu não tenho nem espaço para eu segurar aquilo que eu já tenho. Então, assim, eu tenho, às vezes, que liberar esse espaço para que o universo me traga as coisas que eu estou querendo, que eu estou pedindo, né? E desapegar não é perder. Desapegar não é perder. Às vezes a gente fica nessa de que eu vou perder, né? Vou perder, não vou ter nunca mais. Mas às vezes você vai desapegar de algo que vai te trazer algo muito melhor. O universo às vezes está com algo ali, ó, preparadinho para você, muito melhor do que você acredita que aquilo que você está segurando é bom, mas ele está com algo muito melhor, né? Então, prestar atenção em relação a isso. Às vezes a gente precisa fazer algumas decisões difíceis, precisa às vezes desagradar o outro, né? Porque esse negocinho que não é gostosinho, vivenciar esse outono às vezes não é gostosinho, né? O desapegar não é gostosinho, ele às vezes é um desafio, né? E aí eu convido vocês, quem tiver papel e caneta, quem não tiver, pegar também, para a gente refletir e escrever o que está pesado na minha vida, né? Para e pensa o que está pesado, assim, as primeiras coisas que vêm, o que está pesado? O que vale a pena deixar ir?
e o que precisa ficar. O que faz parte do que é bom, do que eu preciso para me levar aonde eu quero, né? O que está me atrapalhando chegar onde eu quero? E o que não me cabe mais? Porque às vezes a gente fica querendo vestir coisas que já nem cabem mais. Não cabe mais. Você está querendo expandir, você está querendo crescer, você está querendo fazer outras coisas, e aquilo que você está tentando enfiar ali ainda não cabe mais. Então, escreve, né? Vamos refletir um pouquinho, dar uns 2 minutinhos aí, para vocês escreverem, para a gente poder depois entrar e a gente vai usar esse papelzinho também para fazer o ritual. Gente, essas perguntas, né? Eu também estou aqui acompanhando a apresentação de Carol junto com vocês. Eu gosto de também receber. Então, assim, é importante nessas perguntas vocês olharem as respostas que estão sobre você, né? Independente de quem vai afetar. Então, assim, é muita autoconsciência, não vai para o julgamento. Tipo, Sim. não me cabe mais tá tomando conta disso. Ah, mas eu tomo conta porque o meu filho, o meu sobrinho precisa de mim. Sabe, não é esse o lugar. O lugar é eu não quero mais isso, porque uma nova solução é criada, melhor, favorável, pela maneira mais elevada. Então, assim, tudo tem uma maneira, tudo pode ser renovado no outono, né? Quando a gente renasce na primavera. Então, sabe, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que é a única maneira que tem de fazer aquilo, que não tem outro jeito, e quando a gente menos espera, o universo sobrecria. Então, assim, olha bem para vocês nesse momento, né? O que está pesado, sabe? Não vai para o errado, não entra no julgamento, na culpa, em ser boazinha. O que está pesado? Né? O que tem que deixar aí mesmo, né? E o que eu não posso perder? Que folha eu não posso perder, né? O que é meu tronco? Né? O que tem que ficar? Minha raiz, meu tronco, porque as folhas vêm e vão, mas a estrutura da árvore, ela é principal, né? O que eu estou perdendo? Como a gente fala muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Quando lê o Conto La Loba, quais são meus ossos? Né? Quais ossos eu estou perdendo com esse inverno? Quais ossos eu estou deixando pelo caminho e que são fundamentais para a minha estrutura? Para a minha estrutura psíquica, para a minha estrutura emocional, para a minha estrutura espiritual, para a minha estrutura física até, para a minha saúde. Quais ossos eu estou deixando ir? Né? Então, traz essa reflexão de uma maneira bem leve. Dá uns minutos para a gente, que eu também vou responder o meu. Vou anotar o meu também aqui, ó. Então, vamos dar uns 2 minutos. Alguém chegou bem na hora boa. Entrou? Bem-vinda, Lara. Não sei se eu estou vendo. Está aparecendo? Bem-vinda. Olá. Está ouvindo a gente? Você está ouvindo? Sim. Olá, seja bem-vinda. Lara, a gente está falando sobre outono e ciclos. Fica à vontade se ele quiser ligar sua câmera, é uma delícia conhecer vocês. Estamos só a gente aqui. A gravação está sendo feita, mas só é disponibilizada para quem está no grupo, tá? E a gente está dando 2 minutinhos para responder essas perguntas, para trazer uma reflexão bem profunda, sem julgamento, sem peso, sem culpa, sem ser boazinha. Então, papel e caneta, fique à vontade. Chegou na hora boa. E aí eu fiquei pensando aqui, me veio que às vezes a gente acha que algo está pesado, que a gente não está bom, né? E às vezes a gente fica com aquele medo, aquele apego, e de repente você soltando aquilo para, né, solta e deixa, desapega, e aí aquilo às vezes pode ter uma outra solução, né? Pode aparecer uma outra solução para aquilo que está pesado, está difícil de carregar. Pode aparecer uma nova forma, alguém para te ajudar, né? Então, às vezes a gente só precisa soltar, né? Para que outras coisas possam vir e às vezes vir até melhorado.
Giane, meu amor, seja muito bem-vinda. Gente, Giane está desde o começo. Toda vez eu apresento ela. Ela estava no primeiro Encontro à Lua, que foi presencial na época. E a gente Maravilhoso. pegou uma lua cheia. Gia, a gente está conversando sobre outono e ciclos. E estamos fazendo um momento de reflexão sobre essas perguntas que estão na tela. Então, sinta-se convidada, né? O que a gente pode soltar como as folhas do outono, tá certo? Qualquer dúvida é só falar. Eu fecho os microfones, já tinha explicado antes, mas só para poder, porque todo barulho que faz, a gravação pega a tela principal. Então, qualquer coisa eu fecho o microfone de vocês, mas é só abrir e interagir, tá bom, Deus? E aí, vamos. Todas já conseguiram, já anotaram? Mais um minuto para mim, que eu fiquei falando e não terminei. Terminei, Carol. Obrigada. Podemos? Vamos lá, então. E quando a gente conversou, né, de fazer o encontro, eu trouxe a sugestão da gente fazer, tirar uma cartinha do oráculo da deusa, e a carta que saiu foi Iemanjá, foi a carta da entrega. E na hora eu falei assim, na hora eu tirei, a gente estava conversando, eu ainda meio que torci o nariz, falei assim, Iemanjá, bom, vou deixar aqui, depois eu vou ler. Sobre o ritual dela, sobre o significado da carta. E era exatamente, né? Foi perfeito. Exatamente essa entrega, exatamente deixar, né? Entregar. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Eu coloquei a mitologia dela aqui, que também é explicada nesse livro, né? Que ela é uma deusa do mar, nas culturas africana e caribenha, que ela dá a luz a 14 orixás ou espíritos, né? E ela é originalmente conhecida como Imoja, a mãe do rio, da cultura iorubá, né, da África Ocidental. E ela também é cultuada bastante aqui no Brasil, né? E geralmente as pessoas no solstício de verão, né, que é ali quando tem o início do verão, os devotos, né, e também no ano novo, né, costumam
levar esse vestido de branco e entregar no mar também barcos, flores, né, presentes para Iemanjá. Então, é essa entrega, né, é o entregar ali. E, às vezes, ela aceita, às vezes, também ela devolve, né, e disse que aqueles que vão à mãe Iemanjá e se entregam a ela têm seus problemas diluídos na água do seu abraço. Então, tem também um versinho, né, que aí tem como se fosse um poema para Iemanjá, que também diz tudo sobre isso, né? Venha com as suas preocupações, venha com os seus lamentos, venha quando a vida é alegre, venha quando a vida a massacra, venha quando assumir responsabilidades, venha quando quiser abraçar o mundo com as mãos, venha quando estiver esgotada, venha quando buscar renovação. Tudo o que pedirei quando você vier é que se entregue a mim, Mãe Oceano. O meu útero aquático espera para acolhê-la, deixá-la nascer outra vez, quando você se render e se entregar. Então, é exatamente isso, né? A gente estava falando sobre outono, sobre entregar, sobre entrega, sobre liberar, né? E também sobre esse nascer outra vez, né? A árvore, ela solta as folhinhas para ela poder nascer de novo, para ela poder se renovar. Então, é todo esse movimento também de entrega, de deixar aí o que está pesado, o que não está bom, levar as preocupações, deixar ir os lamentos, até as alegrias também, né? As responsabilidades, coisas que estão pesadas aí. E o significado da carta, né, que tem nesse livro, que é o do Oráculo da Deusa. Iemanjá vem nadando para a sua vida e simboliza um período de entrega. Você está carregando um fardo mais pesado do que pode carregar? Pensa que tem que fazer tudo sozinha? Deu de encontro com uma parede, sente que o único modo de passar para o outro lado é atravessar a força? Entregue-se. Não significa desistir. Entregar-se não significa desistir. Na verdade, você está se rendendo, pedindo ajuda para conseguir fazer o que quer fazer. A totalidade é alimentada quando você compreende que o único modo de passar por algumas situações é entregar-se e abrir-se a algo maior. A entrega é um ato de abertura e confiança. Quando nos abrimos e confiamos, deixamos que a energia da deusa atue em nós para alcançarmos aquilo que precisamos. Então, a gente vai fazer, né, o ritual, né, que é uma meditação guiada, para a gente entregar tudo aquilo que a gente escreveu aqui no papel. Depois a gente pode pegar esse papel também e entregar na natureza, né, pode entregar num rio corrente, numa cachoeira, pode enterrar também embaixo de uma árvore. E agora a gente vai pegar esse papelzinho, né, e fazer. Eu vou colocar uma música para a gente fazer uma meditação, então, não muito longa. Enquanto a Carol coloca a música, quero trazer essa reflexão sobre a fala, né? O oceano, o quanto tem esse poder sobre a gente. Eu moro aqui em Recife, né? Estou aqui em Recife, e fico a uma quadra da Praia de Boa Viagem. E, nossa, tudo que tem naquele poema é exatamente o que eu sinto. Quando eu estou alegre, eu vou na praia. Né, aqui a gente só não pode entrar, né? Porque tem tubarão. Mas toda a conexão em estar em contato com o mar, né? O mar, ele é a representação simbólica mais intensa do princípio do ritmo, né? Uma das leis cósmicas, e que fala que tudo tem um ritmo, tudo tem um ir e vir, ir e vir. E eu acho que quando saiu essa carta de Iemanjá, eu não tinha visto o material todo, mas o quanto é significativa sobre ciclos. Porque é o ritmo, a gente sempre tem verão, inverno, lua nova, lua cheia, né? A gente sempre vai estar oscilando, a anciã, a mãe, e vai estar sempre fazendo essa oscilação, e todo o restante é o que está no meio, é o que está na ida, ou é o que está no meio do caminho, que é a volta. Então, a gente tem outono, primavera nesse caminho, a gente tem lua crescente e minguante, né, nesse caminho, a gente tem todas as interações que são ritmo, e que é o mais difícil, né, a gente não quer ritmo, como o Carol falou no começo, né, a gente quer
Traz muita paz, né, Jane? A gente está aqui em Recife também. Então, assim, a gente tem que se conectar aos ciclos, aos ritmos, porque senão a gente fica querendo estar o tempo todo no pico e esquece que sempre que tem uma onda alta, depois o mar fica baixinho, a gente tem um sulco, né? E o ritmo é essa beleza, é a gente confiar que mesmo na hora do desafio a gente entrega, na hora da alegria e da expansão a gente entrega. Né? Então, que a gente possa estar entregando, né, essas cartas agora a Iemanjá para que ela leve, na certeza de que tudo que ela leva, os desejos voltam também. Então, sempre que eu vou à praia, eu faço esse ritual, eu molho os pés, e aí, quando a onda está indo, eu peço que ela leve algo. Quando a onda dá volta, eu peço um desejo. E aí, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, e eu já ensino isso a ela. Quando ela molha o pé, aí ela faz, solta indo e pede vindo, né, titia? Aí eu, solta indo e pede vindo. Então, isso é algo simbólico que a gente pode fazer até psicologicamente também. Pode visualizar no momento mais desafiador do dia, que está vindo uma onda bem maravilhosa, numa praia bem linda. Quando ela vem, ela traz. Quando ela leva, né? Quando ela volta, ela leva o que quer que você queira soltar. Perfeito. Vamos meditar. Vamos, então. Vou colocar a música aqui. E aí, feche seus olhos. Pense numa posição confortável, com a coluna ereta. Respire fundo e desapegue-se de tudo. Sacuda o corpo, dê uma sacudida, dê uma vibração. E concentre a sua atenção no útero. Como ele lhe parece? Você está ovulando? Está sangrando? Está na fase pré-menstrual? Está na pós-menopausa? Observe a sensação do seu útero. E mesmo que talvez você não tenha o útero físico, você tem um útero energético. Observe a sensação em seu útero. Agora respire profundamente para o útero e seu centro. Retenha a respiração ali. Concentre-se nessa sensação. Como é? Quando estiver pronta, solte o ar a partir do útero. Sinta saindo através da vagina, passando pelos seus lábios vaginais. Agora, você está pronta para começar uma série de respiração, prende e solta. Tudo a partir do útero, o centro do seu ser. Respire para o útero contando até 6. Sinta-se consciente, atenta e viva. Retenha o ar no útero contando até 6. Enquanto sente as ocupações da vida afastando-se do seu centro calmo. Concentrado. Em seguida, solte o ar a partir do seu útero contando até 6. Desapegando-se de tudo que não tem mais utilidade para você. Deixe ir. Deixe ir o que está pesado. Deixe ir o que não cabe mais. Deixe ir o que está atrapalhando o seu crescimento, que está atrapalhando
você chegar aonde você quer chegar. Deixe ir. Visualize plenamente a sensação de estar centrada e concentrada antes de retomar a dança da vida. Saiba que você está sempre apenas a uma respiração de distância da centralização. E agora você se imagina na beira de uma praia. Quando você estiver pronta, entre devagar na água, com reverência. Enquanto pede para Iemanjá que venha encontrá-la. E agora, entrando na água, escolha um lugar onde você possa flutuar de costas, com segurança e conforto. Sinta Iemanjá cercando-se, acolhendo você. Abandone-se ao seu abraço. Você pode sentir totalmente o abraço de Iemanjá, rendendo-se fisicamente a ela. Ou pode entregar a ela apenas um aspecto da sua vida na qual você precisa de ajuda. Você precisa de assistência nas finanças, ou na vida amorosa, ou na procura de emprego, ou de moradia. Enquanto você flutua, a água lava todo o seu corpo e Iemanjá alivia de todos os fardos que você carrega. Deixe-a tirá-los de você. Concorde em entregá-los. Visualize-se, sinta-se ou perceba-se entregando-os com alívio e com a certeza de que ela tomará conta de tudo. Abandone-se na imensidão do mar. Quando estiver pronta para voltar, agradeça a Iemanjá por esses momentos com ela. Então volte à praia, sentindo-se mais leve, viva e purificada. Seja bem-vinda. Quando vocês estiverem prontas, pode ir abrindo os olhos, mexendo as partes do seu corpo. Dá uma espreguiçada, Lídia. Todas bem? E aí, como foi?
Como estão Ai, se que gostoso. sentindo? Eu tinha que voltar, não podia ficar lá, não. Ah, tão gostoso, Quase queria ficar lá com Iemanjá. né? Bem isso. Vocês estão todas bem? Todas bem. Todas bem. Achei forte. Como foi a experiência? Eu não sou muito mestre das meditações, não. É a primeira vez que eu guio uma meditação. Ah, foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Ah, que Foi bom. bem forte. Eu senti bastante na hora que você falou do útero, da vulva, tudo, sabe? Eu senti a minha vibrando, foi bem intenso. Não. E na hora do abraço de Iemanjá, eu também senti e veio em bastante lugares, que eu tenho uma conexão muito forte com o mar, com ela em si. Então, para mim, foi muito importante. Gratidão. Ah, que incrível. Foi lindo também. Se vocês quiserem falar, Deus, é só ligar o microfone. Também, se quiserem falar sobre o tema, né? Sobre como. Eu vou fazer assim, eu vou encerrar a gravação e aí agora a gente conversa um pouquinho para poder finalizar e aí ficamos um pouquinho mais livres, certo? Perfeito. Parar a gravação.